Apoio Cultural, Supermercados Planalto, Fenícia Construtora e Sicredi. O governo do Paraná autorizou nesta sexta-feira a convocação de 2.223 policiais e 210 bombeiros militares para ingresso no curso de formação de soldados. No Colégio Estadual para Surdos Alcindo Fanaia Júnior, a inclusão digital dos alunos está ainda maior. No Brasil, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado estuda um projeto de lei que proíbe a importação e comercialização de jogos violentos no país. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao P Notícias dessa segunda-feira. Em virtude do feriado do dia 2, a Polícia Rodoviária Estadual divulgou um balanço sobre a Operação Finados, que termina hoje. Neste final de semana, tivemos feriado de finados e a Polícia Rodoviária Estadual intensificou então a fiscalização. Sobre este assunto nós vamos conversar agora com o Sargento Marqueto, falar sobre então esse balanço. Como que foi? As rodovias estavam mais tranquilas? Sim, apesar do aumento do fluxo de veículos no sábado, foi bastante tranquilo, não tivemos nenhum acidente com maior gravidade. Tivemos 3 acidentes durante a operação, que resultou em 2 vítimas com ferimentos leves. Então foi bastante tranquilo. No domingo, com o tempo chuvoso, não houve acidente, não houve nenhum registro de acidente. Então foi bastante tranquilo a nossa operação. Sargento, se aproxima também mais um feriado. E esse feriado é prolongado porque cai na sexta-feira. Quais são então as providências e as medidas que as pessoas devem tomar para para ter uma viagem tranquila e não correr nenhum perigo? Olha, nós continuaremos com a nossa fiscalização, Nos dias mais críticos vamos intensificar também a fiscalização. E nós pedimos aos condutores que façam uma revisão do seu veículo, que saiam com bastante antecedência de casa para evitar as ultrapassagens em locais proibidos. A pressa geralmente é que provoca os acidentes. Então nós pedimos para que dirijam com tranquilidade, com paciência, evitando principalmente as ultrapassagens proibidas e o excesso de velocidade. Nos dias chuvosos, que a gente sabe que agora esse mês tem bastante previsão de chuva, é necessário diminuir a velocidade e redobrar então a atenção? Com a chegada do verão, nós temos aquelas chuvas de verão, E isso daí é bastante preocupante porque geralmente a pista de rolamento está suja e geralmente são pancadas de chuvas que não chegam a limpar a rodovia totalmente, a pista de rolamento. Então fica bastante escorregadia e perigosa. Muito obrigado, Sargento. Larissa Fernanda, para o P Notícias. O governo do estado autorizou a contratação de novos policiais e a convocação começa a partir de amanhã. O governo do Paraná autorizou nesta sexta-feira a convocação de 2.223 policiais e 210 bombeiros militares para ingresso no curso de formação de soldados. Foram mais de 120 mil candidatos inscritos no concurso mais concorrido da história da corporação, que prevê a contratação de 5.264 policiais e bombeiros. A convocação deve contribuir para minimizar o déficit de efetivo, que se verifica em todo o estado. Realmente nós temos déficit aí nos efetivos e eles vão repor esses números e isso com certeza vai ser um diferencial muito importante para todo o Paraná. Os novos alunos soldados serão convocados a partir de amanhã, quando devem apresentar a documentação necessária e escolher os locais de instrução. A formação dos policiais será realizada em batalhões de todas as regiões do estado. Serão 800 novos soldados para Curitiba, região metropolitana e litoral, 400 na região de Londrina, 356 para Maringá, 227 para os Campos Gerais e 380 para a região de Cascavel. Ainda não foi informado como será a distribuição entre as cidades de cada região. O governo anunciou a convocação, ainda não tem a distribuição, então nós pertencemos a Maringá, provavelmente Maringá contará com um bom número e será distribuído aqui nas 5 cidades principais da região de Maringá. A contratação faz parte do programa Paraná Seguro, que também inclui a entrega de novas viaturas, compra de armamentos, soluções de inteligência e instalação de novos batalhões.
Os computadores são responsáveis por uma verdadeira revolução nos costumes. Eles mudaram a maneira das pessoas se comunicarem, interferiram no aprendizado e vêm ajudando a simplificar muitas ações no dia a dia. Para os portadores de necessidades especiais, as novas tecnologias têm papel ainda mais importante, significam autonomia. Em uma escola de Curitiba, os deficientes auditivos vêm conquistando essa independência. Eles devem ter ainda mais incentivo com os novos computadores que o colégio recebeu. Na internet, eles exploram o mundo e ampliam o conhecimento em diversas áreas. No Colégio Estadual para Surdos Alcindo Fanaia Júnior, a inclusão digital dos alunos está ainda maior. É que a sala de informática agora tem o dobro de computadores. O Detran do Paraná doou 10 máquinas que vão beneficiar os 180 alunos dos ensinos fundamental e médio da escola. Os equipamentos são ferramentas que proporcionam uma educação com ainda mais qualidade no colégio. Como aqui eles se comunicam em Libras, a língua brasileira de sinais, os computadores se tornam fortes aliados para reforçar o aprendizado por meio da comunicação visual. Ajuda bastante também, até em leitura escrita, né? Porque daí eles usam também, também é um meio de aprendizagem também na língua portuguesa para eles, né? O Jonathan, que está no 3º ano do ensino médio, aproveita bem as aulas, porque sabe a importância do aprendizado para o futuro. Ele acha que agora aumenta o número de computadores, então ele vai poder estudar mais, todos os alunos, vai poder aprender para o futuro ele poder fazer uma faculdade, isso vai ser muito importante para ele. O questionamento sobre se os jogos violentos podem influenciar no comportamento das crianças ainda é feito por muitos pais e pessoas que se interessam pelo assunto. Mas será que isso estimula a agressão nas pessoas? O tema é polêmico e causa contradições. Uma recente pesquisa realizada pela organização Common Sense Media chegou ao resultado que 75% dos pais acreditam que games violentos estimulam a agressividades. No Brasil, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado estuda um projeto de lei que proíbe a importação e comercialização de jogos violentos no país. Segundo o jogador Marcos Pato, os jogos é uma forma de lazer e não tem nenhuma relação com a agressividade. Ele acredita que isso acontece com pessoas que são propensas a serem violentas. Esse problema de violência, game não tem essa potencialidade toda, a não ser que a criança ou adolescente já tenha algum problema que já seja propensa a algum tipo de coisa assim. Mas, no geral, não, é uma distração como qualquer game de futebol, como qualquer outra coisa, eles querem estar na máquina. O jogador relata que desde pequeno jogava com seu filho no colo e o garoto também tem o hábito e aprecia os games. O meu filho é o seguinte, eu comecei lá, anos atrás, eu comecei jogando Quake, né, que era o in dos jogos. E ele era pequenininho e ele ficava perto de mim. E eu punha ele no meu colo e ele queria apertar a tecla do botão do computador. E aí foi desenvolvendo. Eu não percebi isso daí. E ele foi desenvolvendo gosto pelo jogo. Quando eu vim a dar em mim, ele já gostava. Mas aí ele já ficou dentro do computador. Mas ele monta, desmonta, programa, formata, coisa que a gente não faz. Mas eu acho que quem iniciou ele fui eu, viu? Infelizmente. A psicóloga Ubiraci Botelho conta que os games violentos não influenciam a agressividade. Isso acontecerá caso a pessoa tenha a propensão dessa característica na personalidade. Não há nada comprovado cientificamente, um parâmetro de hora que irá influenciar essa criança se transformar por uma personalidade agressiva. O tom quem vai dar vai ser a família. É claro que se uma criança ficar exposta 12 horas na frente de um jogo violento ou qualquer uma outra atividade, ela pode ter um comprometimento, né? É tudo que é o excesso, tudo que é o exagero. Então, cabe aos pais estar atentos à quantidade de hora, eles que vão estabelecer esse limite X e observar. Os pais devem controlar a quantidade de horas que as crianças passam jogando e observar se o comportamento foi modificado. Conversar sobre a realidade e a ficção que estão embutidos nos jogos faz diferença para que a criança possa entender
e compreender o mundo em que está inserida. Uma criança, por exemplo, de 3 anos de idade, ela não vai poder ficar frente a um computador, a um jogo de game violento, como o GTA, por exemplo. O GTA, ele mostra a violência do cotidiano. E uma criança, ela precisa de regras, limites, né, para ela crescer segura, emocionalmente, para ela ter um desenvolvimento. E o P Notícias volta em 2 minutos. Paraná inova com criação de sistema de prevenção de desastres naturais. A Rede Paranaense de Monitoramento Hidrometeorológico, a REPAM, vai colocar à disposição dados em tempo real das previsões meteorológicas do monitoramento de nível dos rios em todas as bacias hidrográficas do Paraná e da quantidade de chuva. A rede integra o Programa de Fortalecimento da Gestão de Riscos e Desastres Naturais, que foi lançado no mês de junho pelo governador Beto Richa. O programa é coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, em parceria com a Mineropar, Cimepar e Defesa Civil. A criação da rede caminha paralelamente com a instalação de novos equipamentos adquiridos para aumentar a capacidade de monitoramento dos fenômenos climáticos, a prevenção e alertas aos desastres naturais. Os dados que serão emitidos pelos novos equipamentos vão integrar a rede, segundo o governador Beto Richa. O investimento ficou em torno de 53 milhões e visa levar mais segurança para a população, sobretudo para as pessoas que ainda não vivem em área de riscos. Falando em meteorologia, vamos agora conferir como fica a previsão do tempo na cidade de Umuarama e região. No Paraná, a tendência é do sol aparecer em todo o estado no início desta semana. No interior, fica mais ensolarado e as temperaturas elevam-se de forma mais expressiva do oeste ao norte. Na capital do estado, a temperatura diminui e não deve passar dos 22 graus. Em Maringá, a máxima é de 28. Em Londrina, a temperatura varia entre 20 e 27. Já em Cascavel, a mínima é de 14 graus. Em Umuarama, a temperatura pela manhã foi de 16 graus, mas durante o dia vai subir e a máxima chega aos 28. Amanhã, o sol é predominante em toda a cidade e pode chegar aos 29 graus. Na quarta, o tempo fica nublado com temperaturas variando entre 15 e 27 graus. O número de animais abandonados aumentou e, mais uma vez, a SAAL, Sociedade de Amparo aos Animais de Umuarama, precisa de ajuda. E você também pode colaborar. Quem traz os detalhes é a repórter Larissa Fernanda.
Com o final de ano chegando, o número de cães abandonados cresce nas ruas de Umuarama. Isso porque muitas pessoas vão viajar e soltam os animais nas ruas. É necessário conscientização e lembrar que um filhote cresce e que vive por muitos anos. A adoção tem que ser consciente. Com a quantidade de animais abandonados, a Sociedade de Amparo aos Animais de Umuarama, SAAL, está precisando de ajuda. A situação da SAAL sempre foi difícil e continua sendo difícil. Enquanto o povo não fosse conscientizando que tem que castrar os animais para poder manter a população num nível que dá para todo mundo suportar, ou então vai continuar sempre mais difícil. Na semana passada, uma criança de 3 anos bateu na cabeça de um cachorro com um pedaço de madeira na presença da mãe, que nada fez. Dona Iracema lembra da necessidade da adoção com consciência, pois os animais precisam de atenção e cuidado. Olha, pode ser que até a mãe não goste muito, mas é a realidade. Eles costumam dar bichinho de presente para os filhos com menos de 5 anos. Então, o que aconteceu essa semana? Um menino com um pau, um menino de 3 anos, batendo no cachorrinho, a mãe vendo e não fez nada para o menino não chorar. A vizinha se revoltou, criou um caso, trouxe o cachorrinho aí. Tanto é que o menino de 3 anos, essa criancinha tão inocente, bateu tanto que o cachorrinho morreu. Então, as mães devem ter consciência. Ou elas saem um pouquinho da frente da televisão e cuida do filho quando tem um bichinho, ou então ela não dê para o filho. Para ajudar a SAAL com qualquer doação, seja de rações ou de remédios, podem entrar em contato pelo telefone 3622-4480. Nós pedimos ajuda de alimentação, medicamento, não pedimos dinheiro para ninguém, nem gostamos que dê dinheiro. Se a pessoa quer dar um dinheiro, ela vai lá, compra uma ração e avisa onde ela comprou que eu vou buscar. Porque a dificuldade está muito grande. Agora, infelizmente, ultimamente, poucas pessoas estão ajudando com ração. Quero agradecer de coração todos que já ajudaram e quem continua ajudando. Medicamento, às vezes tem um resto de antibiótico lá que sobrou, serve para os bichinhos também. Uma vasilha de plástico que às vezes deu uma rachadinha, em vez de jogar fora, a gente pode colocar ração para eles. Então, toda ajuda para a SAAL é bem-vinda, porque a dificuldade lá é muito grande, são muitos animais. Nós voltamos em instantes. Aguarde. Hoje é segunda-feira, começo da primeira semana do mês de novembro. E para você que está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho, veja agora as vagas disponíveis. Auxiliar de limpeza, auxiliar da linha de produção, frentista, garçom e pedreiro.
As vagas para estágio, publicidade e propaganda, administração, contábeis, educação física e gestão comercial. Mudaram as regras para o requerimento do seguro-desemprego. Quem tem mais informações é o repórter Thales. Para reduzir despesas com o pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial, o Ministério do Trabalho e Emprego anunciou mudanças para a liberação dos benefícios. A partir de agora, ao solicitar o seguro-desemprego pela segunda vez, num período de até 10 anos, o sistema vai automaticamente indicar o solicitante como candidato prioritário aos cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Antes, isso acontecia apenas quando o terceiro pedido era realizado no mesmo período. A medida já começou a valer, mas, por enquanto, não há cursos sendo ofertados, já que a mudança ocorreu praticamente no fim do ano. Os cursos vão começar a partir do ano que vem, devido ao final do ano, para não se iniciar um curso agora em novembro, em época do período de festas, mas as pessoas vindo aqui, elas já vão ser orientadas de que a partir da segunda vez em 10 anos que vier requerer o benefício, elas serão encaminhadas a um curso. Quem não frequentar regularmente o curso poderá ter o benefício cancelado automaticamente. Com as mudanças, o Ministério do Trabalho pretende combater fraudes e reduzir custos no pagamento do seguro-desemprego. Segundo informações do Ministério da Fazenda, as despesas com esse benefício e o abono salarial devem passar dos 45 bilhões de reais em 2013. A regra não valerá em alguns casos. No período de novembro a fevereiro, que é o defeso da Piracema, o pescador artesanal poderá requerer o benefício do seguro-desemprego em uma das agências do trabalhador credenciadas. Todos os anos, esses trabalhadores, que fazem a pesca, eles têm esse direito ao seguro-desemprego. Então, desde o dia 1º de novembro até 28 de fevereiro, eles podem estar procurando as agências do trabalhador, da nossa região. Eles são divididos em colônias muito bem organizados, então a sua grande maioria na nossa região se concentra em Icaraíma, Autônia, Iporã e Guaíra. O estado do Paraná é referência em relação ao monitoramento dos vírus respiratórios causadores da gripe. Esse trabalho é responsável pelo controle de novos surtos e enfrentamento da doença. Esses tubos de ensaio contêm amostras retiradas de pacientes internados com sintomas de gripe. Os materiais genéticos são coletados em 53 unidades espalhadas pelo Paraná e depois encaminhados para análise no Laboratório Central do Estado, o LACEN. A gente pesquisa os vírus respiratórios, principalmente focando o vírus influenza, influenza A e influenza B. Então a amostra passa por um processamento para a gente extrair o material genético dela e depois a gente faz uma reação de PCR, um exame de biologia molecular, para detectar a presença desses vírus. O trabalho destes profissionais foi considerado pela Organização Mundial de Saúde referência no monitoramento da gripe e outras doenças respiratórias. Em 2010, o Paraná monitorava apenas 3 tipos de vírus. Em 2011, passou para 12. Hoje, já são 26 síndromes respiratórias monitoradas. Com esses dados, é possível traçar um perfil dos vírus que circulam pelo estado e, dessa forma, conter surtos e novas epidemias. Estamos hoje pesquisando um total de 26 vírus diferentes respiratórios e o interesse é esse, é saber quais outros vírus também podem causar esse tipo de síndrome e causar danos e óbitos nesses pacientes. De acordo com o Superintendente de Vigilância em Saúde do Paraná, o monitoramento dos vírus é fundamental para o enfrentamento da gripe no estado e já é referência para o restante do país. As medidas de prevenção têm que ser adotadas o ano inteiro. Bons hábitos de higiene, lavar bem as mãos, manter os ambientes bem arejados e, se tiver sintomas de gripe, procurar imediatamente um serviço de saúde. E o P Notícias de hoje fica por aqui. Boa tarde para você e bom início de semana. Apoio Cultural Supermercados Planalto, Fenícia Construtora e Sicredi.